Boa tarde, meus caros alunos. Hoje iremos dar início à nossa primeira videoaula de biologia, assunto os ácidos nucleicos, certo? Então, observem bem, prestem atenção, lápis e caneta na mão. Os ácidos nucleicos, o que são? Os ácidos nucleicos são biomoléculas mais importantes no controle de todas as atividades das células vivas, ou seja, esses ácidos nucleicos, ou essas moléculas, essas estruturas, estão presentes em todas as células vivas e têm uma função primordial, apresentam funções importantíssimas para o nosso corpo, como, por exemplo, controlar todas as atividades metabólicas do nosso organismo e participam diretamente também do fator hereditariedade, ou seja, passagem das características dos seres vivos para os seus descendentes. Então, vamos lá, ó. Iniciando. Então, gente, ó, os ácidos nucleicos, que são macromoléculas orgânicas, eles são formados por unidades menores, que são os nucleotídeos, onde esses nucleotídeos agrupados irão formar os conhecidos ácidos nucleicos, certo? Devido a isso, recebem o nome também de polinucleotídeos. Poli quer dizer plural, muitos. Então, ó, os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas. Orgânicas, por quê? Composto orgânico são aqueles formados por essas estruturas. Ó. Sua estrutura é formada basicamente por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e etc. Mas os ácidos nucleicos basicamente são formados de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o fósforo, certo? Então, ó, são responsáveis pelo armazenamento e transmissão das características hereditárias de um organismo para os seus descendentes, além do controle das funções celulares, controle de todas as funções celulares, ou seja, todo o nosso metabolismo. Quem controla são os ácidos nucleicos. São eles que contêm todas as informações necessárias para a nossa sobrevivência. E existem dois tipos de ácidos nucleicos. O DNA, que recebe o nome de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico, que nós iremos diferenciar esses dois tipos, certo? Mas primeiro vamos falar das unidades básicas de formação dos ácidos nucleicos, que são os nucleotídeos. Prestem bastante atenção. Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Então quer dizer que esses nucleotídeos, que eu irei deixar aqui assinalado, nucleotídeos, são eles que irão fazer a constituição dos ácidos nucleicos, certo? Vão participar ativamente da construção. O conjunto dos nucleotídeos irão formar os ácidos nucleicos. E como eu já disse, devido a isso, recebem o nome também de polinucleotídeos. Quais são, certo, as estruturas básicas de formação dos ácidos nucleicos, ou seja, dos nucleotídeos? Os nucleotídeos são formados basicamente por três unidades. As três unidades são, ó, prestem bastante atenção, ó, cada um deles é composto de um fosfato, de um grupamento fosfato, uma açúcar, que se for, certo, RNA é uma ribose, e se for DNA é uma desoxirribose, e uma base nitrogenada, que nós iremos diferenciar os tipos existentes, certo? Então, ó, nucleotídeo de DNA, nucleotídeo de RNA, como vocês podem observar. O que eles irão apresentar? Ó? Observem bem, todo nucleotídeo vai apresentar essas três unidades que eu irei assinalar. Todo nucleotídeo, ele vai apresentar uma base nitrogenada, certo? Um grupamento fosfato e um açúcar, que pode ser de dois tipos, uma ribose ou uma desoxirribose. Prestem atenção aqui nesse detalhe que eu irei falar. Observem bem, ó.
esse desenho esquemático que eu irei fazer para vocês, ó. Prestem atenção, ó. O círculo vai ser representando, certo? O grupamento fosfato, o fosfato presente no nucleotídeo. Prestem atenção nesse desenho esquemático que eu irei fazer agora, pois eu irei colocar as unidades básicas de formação dos nucleotídeos, onde esses nucleotídeos eles vão apresentar ligações para a formação dos ácidos nucleicos. Então, ó, nós teremos o fosfato, nós teremos a pentose, essa pentose que é um açúcar, vai apresentar 5 carbonos, por isso que recebe o nome de pentose. E esse último que eu estou desenhando é uma base nitrogenada. Então, ó, fosfato, pentose e base nitrogenada. Isso que eu acabei de fazer para vocês, alunos, é um nucleotídeo, a unidade básica de formação dos ácidos nucleicos, onde a união, a ligação entre esses nucleotídeos irão formar os ácidos nucleicos. E sempre, vou repetir, sempre, a ligação entre os nucleotídeos de uma mesma fileira, logo que os nucleotídeos DNA, por exemplo, o ácido nucleico DNA, ele é formado por 2 fitas. E o RNA por uma única fita, onde essa fita é composta por nucleotídeos. E esses nucleotídeos irão apresentar ligações. E quais são essas ligações referentes aos nucleotídeos? A ligação entre os nucleotídeos, ela sempre será dessa forma. O fosfato de um vai se ligar com a pentose do outro, e assim vai formar uma fita, que nós iremos ver isso detalhadamente mais na frente, certo? Então, gente, ó, vamos agora dar início ao estudo referente às bases nitrogenadas, que são estruturas presentes nos nucleotídeos. As bases nitrogenadas podem ser 2 tipos, certo? Elas podem ser, ó, as bases as bases purinas ou pirimidinas. Referente ao nosso conteúdo, também ela pode ser denominada como púricas ou pirimídicas. O que vai diferenciar os 2 grupos é que nas bases purinas ou púricas, elas são constituídas, gente, por 2 anéis. Certo? Elas são formadas, ó, por 2 anéis. Só colocar aqui. Elas são formadas por 2 anéis. Como, por exemplo, guanina e adenina. Ó, 2 anéis, a sua constituição. Já as bases pirimidinas ou pirimídicas, a sua formação é apenas 1 anel. Quais são essas bases? Citosina, timina e uracila, certo? Essas são as bases nitrogenadas. Repetindo, ó, as bases nitrogenadas, certo? Elas são classificadas em 2 grupos: purinas ou púricas e pirimidinas ou pirimídicas. A diferença entre os tipos vai ser a sua constituição. As bases purinas ou púricas, a sua constituição, certo? A sua organização tem 2 anéis. Já nas pirimidinas tem apenas 1 anel. E ó, só para nós ficarmos ligados, ó, como por exemplo, no DNA, as bases nitrogenadas, elas vão apresentar ligações para a formação da dupla hélice que nós iremos citar já já. Então, ó, deixa eu só fazer uma releitura disso daqui para vocês, ó. Cada ácido nucleico apresenta 4 tipos de bases nitrogenadas, certo?
O RNA, ó, é formado por guanina, adenina, citosina e uracila. E o DNA é formado por guanina, adenina, citosina e timina. Ou seja, RNA apresenta uracila e o DNA apresenta timina. Mas, professor, guanina no RNA, guanina no DNA, são os mesmos? Não. Por quê? Ó? O RNA, a sua pentose é uma ribose. E no DNA, a sua pentose é uma desoxirribose. Então, ó, no DNA, guanina, desoxirribose. Adenina, desoxirribose. Citosina, desoxirribose. E no RNA, guanina, ribose. Adenina, ribose. Citosina, ribose. Então essas bases, elas vão ser diferentes, certo? Então, gente, ó, vamos agora ver as principais diferenças existentes entre as moléculas de DNA e RNA. Tanto diferença estrutural, como em relação às funções que cada um desempenha, certo? Onde a molécula de DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, ele vai apresentar uma dupla hélice, certo? São duas fitas que apresentam-se retorcidas. Já o RNA é apenas uma fita simples, que nós iremos observar agora, ó. A principal diferença que nós iremos ver é a diferença estrutural. Na diferença estrutural, o DNA é uma molécula formada por duas fitas espiraladas. O DNA é uma dupla hélice. As bases nitrogenadas presentes no DNA são as seguintes, ó: adenina, guanina, citosina, mas eu vou deixar essa aqui em observação, ó, a timina, certo? A timina é uma base nitrogenada exclusiva do ácido desoxirribonucleico. Já o RNA, a molécula de RNA, ela é formada apenas por uma fita simples, onde as suas bases nitrogenadas existentes serão, ó, adenina, também guanina, citosina e uracila. Então, ó, o DNA tem timina, o RNA tem uracila. Não esqueçam, mesmo a adenina estando no RNA e existindo também a adenina no DNA, os nucleotídeos presentes não serão iguais. Por quê? O nucleotídeo, ó, repetindo, é formado por três estruturas. Estruturas essas: fosfato, pentose e base nitrogenada. Mesmo tendo adenina no DNA e adenina no RNA, o nucleotídeo presente em ambas as bases serão diferentes. Por quê? Devido à presença da pentose. A adenina presente no DNA vai ser adenina desoxirribose. No RNA, adenina ribose. Certo? E se tratando do pareamento, prestem bastante atenção aqui, ó. Em relação ao pareamento das bases nitrogenadas, vai existir a sequência seguinte, ó. Como o DNA é uma dupla hélice, são duas fitas para a formação dessa molécula, então quer dizer que as bases nitrogenadas vão apresentar, certo, ligações, onde as bases presentes, certo, no DNA vão apresentar atrações da seguinte forma, ó. A adenina, a molécula de adenina, a base nitrogenada adenina, ela vai se ligar com timina, sempre. E a base nitrogenada guanina, ela vai se ligar à citosina. Então, ó,
Adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina. Ou o contrário, timina com adenina, citosina com guanina. Para facilitar o aprendizado, sempre nós informamos dessa forma. Ó. Aguinaldo, Timóteo, Gal, Costa. A com T, G com C. Sempre no DNA. Nunca ocorre uma troca. Certo? A molécula de RNA, ela é uma fita simples. Toda molécula de RNA, ela é fabricada, sintetizada, produzida a partir do DNA. Onde a fita produzida terá que ser complementar à fita que a originou. Certo? Então tem que haver essa ligação. Onde, pelo fato do RNA não apresentar timina, quem vai se ligar à adenina no processo de transcrição será a uracila, certo? Professor, e a citosina e a guanina? Será igual no processo de atração, de ligação. Se tem citosina, quem se liga é guanina. Agora, se tem a adenina, quem se liga é uracila. E se tiver uracila, professor? Se tiver uracila, então não é, certo, uma molécula de DNA, e sim RNA. Cuidado com isso, certo? Então, ó, uracila, RNA, timina, DNA, certo? Então vamos agora para as pentoses. Em relação às pentoses, como eu já tinha explicado, o que é a pentose? Gente, ó, a pentose nada mais é que um carboidrato, ó. O açúcar que constitui os nucleotídeos é a pentose, ou seja, um carboidrato classificado como monossacarídeo, uma pentose. Ela apresenta nomes diferentes nos dois tipos de ácidos nucleicos. No DNA, desoxirribose, como nós temos aqui, ó. No DNA, certo? Desoxirribose, DNA. E no RNA, ribose, rRNA, certo? Então, ó, desoxirribose, DNA, ribose, RNA. Quanto à sua localização, onde nós podemos encontrar os ácidos nucleicos referente às nossas células, ao nosso organismo. Prestem atenção. Referente à nossa, ou seja, onde nós podemos encontrar os ácidos nucleicos, ó, nas células eucariontes, certo? Os ácidos nucleicos ocorrem, ou seja, podem ser encontrados em diferentes localidades. O DNA, por exemplo, o DNA, em relação às células eucariontes, ele vai estar no interior do núcleo, protegido às 7 chaves. Mas também ele pode ser encontrado no interior das mitocôndrias e nos cloroplastos, certo? Então, ó, em relação às células eucarióticas, esse material genético, o DNA, ele pode ser encontrado no interior do núcleo, ele pode ser encontrado nas mitocôndrias e no cloroplasto, certo? Já o RNA, ele vai ser encontrado também no núcleo, mitocôndria, cloroplasto, ribossomos e no citosol ou hialoplasma. São os locais onde nós podemos encontrá-los, certo? Os tipos de RNA. Nós podemos encontrar no núcleo, mitocôndria, cloroplasto, ribossomos, citosol ou hialoplasma. São os locais onde nós podemos encontrá-los, certo? Então, gente, ó, falando mais especificamente do ácido nucleico DNA, ou seja, o ácido desoxirribonucleico, eu queria falar mais algumas coisinhas sobre ele, certo? Como já foi dito, o DNA,
ele é formado, certo, por duas fitas, certo? Deixa eu só um desenho esquemático aqui. São formados por duas fitas. Então, gente, falando mais especificamente da molécula de DNA, logo, nós já sabemos que ele é formado por uma dupla. Gente, falando mais especificamente do nosso DNA, ele é uma dupla hélice, logo, formado por duas fitas espiraladas. Então, essas duas fitas espiraladas, elas estão ligadas através das bases nitrogenadas, onde essas bases nitrogenadas vão apresentar uma ligação, certo? Que vai ser denominada como pontes de hidrogênio. Essas fitas são complementares, certo? Referente à sua constituição. Prestem bastante atenção no desenho que eu irei fazer aqui. Logo, nós já sabemos que uma fita, ou seja, os ácidos nucleicos, são formados por nucleotídeos. Eu vou fazer aqui um conjunto de nucleotídeos, polinucleotídeos. Vou constituir uma fita para nós descobrirmos, certo? Chegarmos à conclusão de qual será a próxima fita, certo? Ou seja, a fita complementar dessa que eu estou fazendo aqui o esquema, certo? Então aqui, eu vou colocar apenas 3 nucleotídeos, certo? Esses nucleotídeos, nós já conhecemos muito bem quais são as suas estruturas presentes. Ou seja, nós temos um fosfato, a pentose e a base nitrogenada, certo? Então, aqui eu tenho fosfato, pentose e base nitrogenada, e aqui a mesma coisa, certo? Então, aqui eu estou representando, gente, uma fita, certo? Onde, na fita que eu estou representando, ela vai apresentar ligações na seguinte forma: sempre pentose se ligará com o fosfato do outro. Ou seja, a fosfato de um se liga com a pentose do outro. E assim vai constituir uma fita, certo, da molécula de DNA. Mas a pergunta é o seguinte: qual é a fita complementar? Certo? Mas, professor, o senhor ainda não denominou quais são as bases nitrogenadas. É o que eu irei citar agora. Nessa fita que eu acabei de desenhar, nós iremos ter, por exemplo, adenina, timina e citosina, por exemplo. Então, gente, na próxima fita, quais serão as bases nitrogenadas que eu irei adicionar para fazer assim a molécula de DNA? Logo que a segunda fita tem que ser complementar a essa, certo? Primeira. Então, vamos lá. A outra fita de DNA, ela tem que ser composta por bases nitrogenadas, certo? Onde elas vão apresentar as ligações. E a gente já viu isso daqui, A adenina sempre irá se ligar com a timina. Então, se nessa fita eu tenho a adenina, nessa segunda fita eu tenho que ter timina. E nessa outra aqui embaixo, se eu tenho timina, eu tenho que colocar aqui a adenina. E se eu tenho nessa última aqui, guanina, eu tenho que ter aqui citosina. Então, as fitas são complementares, certo? Então, gente, referente a isso, de acordo com a quantidade de bases nitrogenadas presentes num organismo, ou seja, numa molécula de DNA, um cientista chamado Edwin Chargaff
conseguiu estudar as proporções existentes de cada base nitrogenada presente na molécula de DNA. Ou seja, se elas apresentam ligações comuns, ou seja, sempre adenina se liga com timina, guanina se liga com citosina, isso só vale para a molécula de DNA. Se em uma molécula de DNA, ou seja, em uma estrutura, existir, por exemplo, 30% de 100, certo? 30% for de adenina, isso quer dizer que os outros 30% é de timina, certo? Então, ó, se eu tenho 30% de adenina, eu terei 30% de timina. Isso vai dar um total de 60%, certo? Vai dar um total de 60%. Só corrigir aqui. Isso vai dar um total, ó, de 60%. Faltando 40%. E esses 40% vai ser o quê? 20%, certo? De citosina, que é igual a 20% de guanina. Isso, quem realizou esses estudos foi Edwin Chargaff. Ele foi quem conseguiu realizar assim essa descoberta referente à proporção existente, certo, das bases nitrogenadas nos organismos, as diferentes bases nitrogenadas, certo? Ele conseguiu encontrar o resultado que permitiu a ele estabelecer uma proporção entre os 4 tipos de nucleotídeos existentes. E ele denominou isso de relação de Chargaff. Eu bem queria ter terminado. Mas calma, um dia a gente chega lá. Espera aí, vamos para cá. E aí, volta. Vamos para cá agora. Então, gente, ó, vamos lá procurar entender um pouco mais do processo de replicação, duplicação do nosso DNA. O processo de duplicação do DNA, ele também é chamado de semiconservativo. Ele é chamado de semiconservativo porque ele conserva, certo, a fita do DNA original. As fitas do DNA original serão conservadas para ocorrer o processo de duplicação. Uma molécula de DNA vai dar origem a 2 moléculas, e essas 2 são totalmente idênticas àquela que a gerou, certo? Aí olha só, durante o processo de replicação do DNA, há enzimas, certo, que irão auxiliar nesse processo de replicação, duplicação. A primeira enzima que nós iremos citar é a helicase, certo? A helicase, ela também é chamada de tesoura biológica. Observem, ó, durante a replicação do DNA, a enzima helicase encontra uma região específica da molécula de DNA e se liga a ela. Se liga para realizar assim a abertura, para assim iniciar o processo, certo, de replicação, duplicação. Então vamos lá, ó, observando a nossa animação. Ó. A helicase vai lá na molécula de DNA, em local específico, e vai fazer a abertura. Mas só que ao fazer a abertura, a dupla fita, certo, vai começar a ser separada. Tipo, a enzima helicase começa a separar a dupla fita da molécula de DNA, quebrando as ligações de hidrogênio entre elas. Espera aí, vou voltar um pouquinho só. Então, gente, ó, a enzima helicase, que vai reconhecer pontos específicos para assim realizar a abertura, ela abre essas fitas, quebrando as pontes de hidrogênio, para assim iniciar o processo de replicação, certo? De duplicação do DNA. Repetindo, ó, olha só, a helicase está abrindo a dupla fita. Ó. Aqui estão as 2 fitas agora, separadas, certo? Onde essas fitas que foram separadas vão servir como molde
para assim a fita que for produzida, como as fitas de DNAs são complementares, elas serão idênticas, iguais àquelas que a originou, certo? Então, ó, vamos lá, continuando a nossa animação. Helicase vem abrindo. Daí, outras enzimas vão auxiliar no processo de duplicação ou replicação do nosso DNA. Essa enzima é denominada de SSB. As SSBs, o que elas irão fazer? Ó? Ligam-se às fitas simples da molécula de DNA que estão sendo formadas, evitando que elas se emparelhem novamente. Vão isolar, certo? Já que os nucleotídeos apresentam a grande atração. Então, as SSBs irão apenas fazer o isolamento, impedindo que essas fitas se liguem novamente. Após ocorrer esse processo, vem uma outra enzima, agora a DNA polimerase. A DNA polimerase ela tem uma única função. Ela pega os nucleotídeos que estão no interior do núcleo e vão ligar nos nucleotídeos da fita molde de DNA, certo? Para produzir a nova fita. Então, ó, a enzima de DNA polimerase sintetiza as fitas novas da molécula de DNA, utilizando a fita-mãe original como molde. Ela percorre adicionando os nucleotídeos correspondentes, utilizando nucleotídeos trifosfatados. A DNA polimerase, ela vem colocando nucleotídeos complementares à fita-mãe, à fita original. Por quê? O DNA que será formado terá que ser idêntico àquele original. Como as fitas são complementares, se essa fita original, por um acaso, nesse local que eu irei deixar marcado aqui, ó, observem bem, nesse local aqui, ó, que está chegando o próximo aminoácido, ou seja, aqui. Preste atenção, ó. Ou seja, aqui. Se na fita original eu tenho, repetindo, eu tenho adenina, a DNA polimerase, ela vai colocar aqui uma timina, certo? Ela tem que colocar um nucleotídeo complementar, porque a fita formada terá que ser igual à fita que a originou. Repetindo, ó, o DNA, ao ser duplicado, dará origem, uma fita, uma molécula de DNA, dará origem a duas moléculas, onde essas moléculas terão as mesmas informações, serão idênticas, certo? Idênticas. Então, vamos continuando aqui a nossa animação. Então, ó, polimerase vem adicionando os nucleotídeos para assim formar, certo, a nova molécula de DNA, onde essa molécula formada terá que ser igual à molécula original, igual, certo? Ele vem colocando os nucleotídeos, sempre nucleotídeos complementares, como nós podemos ver aqui, ó. Toda vez que na fita-mãe há uma timina, na fita-mãe quer dizer a fita original, se ela apresenta uma timina, a polimerase adiciona uma adenina. Quando existe uma guanina, ela vai adicionar uma citosina. Quando existe uma adenina, adiciona uma timina. E, por fim, se for citosina, guanina. Certo? E após realizar essas ligações referente os nucleotídeos, após a polimerase, ainda vem a participação da DNA ligase, que vai fazer a ligação entre os nucleotídeos presentes na mesma fita, certo? Então, ó, no processo de duplicação, replicação do DNA, certo? Que é também chamado de semiconservativo, porque conserva uma fita, certo? Do DNA original. Uma molécula de DNA vai dar origem a duas moléculas, certo? Onde essas duas serão idênticas ao DNA que a originou. E vai apresentar a participação de determinadas enzimas
para ocorrer esse processo, como por exemplo a helicase. A helicase ela vai reconhecer pontos específicos e assim realizar a abertura da dupla fita, quebrando as ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Após as fitas serem abertas, como a gente já viu, vem a DNA polimerase. A DNA polimerase vem ligando os nucleotídeos complementares à fita original. Por quê? O DNA produzido terá que ser igual ao DNA que o originou. Após a DNA polimerase colocar os nucleotídeos, certo, nos seus respectivos lugares, vem a DNA ligase e faz a ligação entre os nucleotídeos de uma mesma fita, ou seja, a fita nova, certo, vai ser ligada pela DNA ligase. E assim ocorre o processo de duplicação do nosso DNA. Repetindo, é semiconservativo porque conserva a fita do DNA original. Uma fita de DNA, ou seja, uma molécula de DNA, vai dar origem a duas. Essas duas são idênticas, iguais ao DNA, certo, que deu origem a ele. Então, gente, continuando nosso assunto, já falamos mais detalhadamente do ácido desoxirribonucleico, o DNA. Agora chegou a vez do RNA, certo? O RNA, do que se trata essa molécula? O RNA é um dos ácidos nucleicos responsáveis pela síntese de proteína nas células. Ou seja, o RNA ele tem uma única função, certo? O RNA vai atuar diretamente no processo de síntese de proteína. E existem diversos tipos de RNAs. Vai existir o RNA mensageiro, o RNA transportador, o RNA ribossômico, certo? Mas só que todos os tipos, certo, citados, eles vão ser produzidos a partir da molécula de DNA. E esse processo recebe o nome de transcrição. Certo? O processo de transcrição, gente, nada mais é que a passagem de informação da molécula de DNA para a molécula de RNA. Então vamos lá, ó. Iniciando os diferentes tipos de RNAs. Mas primeiro, ó, o RNA, ácido ribonucleico, é um ácido nucleico geralmente formado por uma cadeia simples, a qual pode, por vezes, ser dobrada. O açúcar de seu nucleotídeo é uma ribose, em vez da desoxirribose encontrada no DNA. E ao invés de apresentar timina, ele vai possuir uracila, certo? Uma fita simples. O DNA é uma dupla fita. O RNA, certo? É uma fita simples. Então vamos conhecer os diferentes tipos de RNA. Primeiro, RNA-M. O RNA-M nada mais é que RNA mensageiro. Ele é responsável por transferir a informação do DNA, certo, para iniciar o processo de síntese de proteínas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O DNA manda as informações. E assim vai ocorrer o processo de síntese de proteína. A partir da molécula de DNA ocorre a fabricação da molécula de RNA, processo de transcrição, onde esse processo ocorre no interior do núcleo, certo? Produção do RNA-M. O RNA-M, que é o RNA mensageiro, ele vai apresentar os códons. Códons são as informações genéticas. Essas informações genéticas, elas vão ser lidas em trincas de base. Cada trinca de base dessa vai condicionar, por exemplo, um aminoácido, certo? Então, ó, as informações contidas no RNA mensageiro, elas vão ser lidas em trinca de bases e vai receber o nome de códons. RNA mensageiro responsável por transferir as informações do DNA, certo, para o RNA e assim realizar a síntese de proteínas. Já o RNA-T, que é o RNA transportador, é o menor RNA existente.
ele apresenta apenas uma trinca, certo? Apresenta um formato de trevo. Como vocês podem observar aqui no nosso esquema. Aqui, ó, é o RNA transportador. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos para assim realizar a síntese de proteína. Ele vai se ligar, certo, nas unidades ribossômicas que estão fazendo a leitura do RNA mensageiro, que vai realizar assim o início da leitura, da tradução do RNA mensageiro. Então, ó, o RNA transportador, ele vai apresentar os anticódons. Por quê? Porque o anticódon vai se ligar nos códons. Então, ó, anticódon do RNA transportador vai se ligar nos códons do RNA mensageiro. E assim vai ocorrer o processo de síntese de proteínas. Por último, o RNA-R. O RNA-R, ó, é um conjunto com proteínas. São os constituintes dos ribossomos, estruturas que sintetizam as proteínas. O RNA ribossômico vai formar os ribossomos, certo? As subunidades ribossômicas, subunidade maior e a subunidade menor, as quais irão fazer a tradução da informação trazida pelo RNA mensageiro, para assim realizar a síntese proteica. A síntese proteica é dividida em duas etapas. Primeiro, a transcrição, que é a passagem da informação do DNA para o RNA mensageiro. Após ocorrer esse processo, o RNA mensageiro sai do interior do núcleo e vai para o citoplasma. E é no citoplasma que acontece a segunda etapa, o processo de tradução. No processo de tradução, vai existir a participação dos três tipos de RNA. Primeiro, o RNA-M, que vem trazendo a informação contida no DNA. O RNA-T, ele vai se ligar, certo, nos códons, para assim realizar a síntese de proteína, porque ele vem trazendo os aminoácidos. Os aminoácidos unidos formarão as proteínas. Mas só que para isso ocorrer, para o RNA transportador se ligar no RNA mensageiro, o RNA-R tem que estar ligado, certo, à molécula de RNA mensageiro. É ele quem vai fazer a tradução, certo? Lendo de trinca em trinca. Então, ó, RNA-M, RNA mensageiro, RNA-T, RNA transportador, RNA-R, RNA ribossômico. E esses três irão participar da síntese proteica, certo? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o processo de transcrição do RNA. Durante a transcrição do DNA, ou seja, na sua formação, nada mais é que a passagem da informação contida na molécula de DNA, onde o DNA vai servir como molde para a construção do RNA mensageiro. Requer a participação de alguns componentes, e somente uma das fitas de DNA serve como molde para a produção de uma molécula de RNA, no caso RNA mensageiro. Então, ó, o que nós iremos ter? Nós iremos ter a RNA polimerase, nós iremos ter a helicase também, porque vai ter que ocorrer a abertura das fitas e os nucleotídeos. Então vamos agora visualizar o processo de transcrição. Então nós temos ali, ó, o cromossomo. O que vai ocorrer com o nosso cromossomo? A molécula de DNA de um trecho que será transcrito, ele vai ser desenovelado. Após ser desenovelado, vai ocorrer a abertura dessa molécula. Após o DNA ser desenovelado, vai ocorrer a abertura da dupla fita de DNA. Quem vai realizar são as enzimas denominadas de helicase.
Mas repetindo, ó, aqui é o processo de transcrição, não duplicação. Então, apenas uma fita do DNA vai servir como molde. Por quê? Nós iremos produzir uma molécula de RNA. Vamos fazer a transcrição da informação da molécula de DNA para a molécula de RNA. Então, gente, ó, quem vai participar agora é a enzima RNA polimerase. E qual será a sua função? A mesma função do DNA polimerase no processo de duplicação. O que ela vai fazer? Ela vai pegar nucleotídeos que nós podemos observar aqui, ó, soltos no interior do núcleo. Nucleotídeos soltos no interior do núcleo. A polimerase, a RNA polimerase, irá pegar esses nucleotídeos trifosfatados que estão dispersos no interior do núcleo e vão ligar nas bases complementares, para assim realizar a formação da molécula de RNA mensageiro. A enzima RNA polimerase liga-se em uma das fitas da molécula de DNA que é utilizada como molde. E o que vai ocorrer? Ela somente é capaz de ligar em uma das fitas do DNA. Na sequência, inicia o processo de transcrição, ou seja, ela vai pegando os nucleotídeos que estão dispersos e vão ligando, certo, nos seus nucleotídeos complementares. Então, gente, ó, a RNA polimerase ela vai ligando os nucleotídeos complementares à fita molde de DNA. Na fita de DNA, onde na fita de DNA apresentava citosina, ela vai colocar guanina. Se na fita de DNA tinha guanina, ela vai colocar citosina. Se na fita de DNA tinha timina, o RNA coloca adenina. E se na fita do DNA tem adenina, ele vai colocar uracila. Certo? Porque na molécula de RNA não existe timina. Onde é para colocar timina, a gente coloca uracila, porque o que está sendo formado é uma molécula, certo, de RNA, e RNA não tem timina. E após fazer esse processo, o que vai ocorrer? O DNA polimerase vai se desligar. A molécula de RNA produzida vai sair e vai para o citoplasma e o DNA vai se fechar novamente. Ó. Ao final da transcrição, a enzima RNA polimerase se desprende do DNA. A molécula de RNA formada é uma molécula similar em termos de nucleotídeos à fita molde de DNA. A diferença é que a fita de RNA transcrita apresenta uracilas ao invés de timinas. E o açúcar dos seus nucleotídeos é ribose ao invés de desoxirribose. Se desprende, certo? Ao término da transcrição, a fita de RNA mensageiro é uma molécula simples que contém informações para a síntese de uma proteína, que ocorrerá no citosol, sendo assim transportada para esse local. E o que acontece com o RNA se fecha novamente, certo? E assim ocorre o processo de transcrição. Então, meus caros alunos, por hoje é só. Espero que com essa aula tirem suas dúvidas, qualquer coisa nos procurem na escola, certo? E teremos muito mais. Tenham uma boa tarde, bons estudos.